Bom, nossa apresentação ela terá ênfase no apêndice 1 sobre o sentimento moral da obra Investigações sobre o Entendimento Humano e sobre os Princípios da Moral, de David Hume. David Hume ele foi um filósofo, historiador e ensaísta britânico que nasceu em Edimburgo, na capital da Escócia, e ficou conhecido pelo seu ceticismo filosófico, que é a doutrina da qual o ser humano não pode alcançar certeza alguma sobre a verdade, e pelo seu empirismo radical, que afirma que todo o conhecimento provém apenas das experiências. David Hume se inspirou em Isaac Newton, tentando adequar suas ideias físicas às ciências morais, e posteriormente influenciou diversos filósofos como Augusto Comte, Immanuel Kant e Adam Smith, que inclusive era seu grande amigo. Bom, após entendermos quem foi David Hume e suas origens, vamos agora entender qual a visão dele a respeito da moral. Para Hume, a moral ela é uma paixão calma que permite deduzir os fatos a partir dos princípios morais. E originou-se da benevolência, que é a primeira qualidade universalmente aprovada pelos seres humanos. Para Hume, a benevolência é tratada como a generosa solicitude com os nossos semelhantes. Através dessa visão, é perceptível que trata-se então de uma virtude natural que inspira atitudes altruístas nos seres humanos. Diferente de outros pensadores que acreditavam que a moral tinha suas origens no racionalismo, David Hume acreditava que ela tinha as origens no sentimentalismo, ou seja, a moral ela não se baseia na razão, e sim no sentimento moral. Em outras palavras, para Hume, a moral ela é mais derivada dos sentimentos do que da razão. A razão ela pode até auxiliar em algumas orientações à moral. No entanto, o fundamento da moral são os sentimentos. Após entendermos que a moral ela se baseia no sentimento moral, o que seria este sentimento moral? Basicamente, o sentimento moral seria aquela sensação provocada em nós diante de uma situação, seja de desconforto ou de satisfação. O sentimento moral ele é de dor ou prazer, independente do nosso interesse, onde a virtude provoca o prazer e o vício a dor. De acordo com David Hume, o sentimento moral está diretamente ligado ao nosso cuidado em preservar uma reputação perante aos outros. Logo, qualquer julgamento que fazemos está fundamentado na constante busca pela aprovação da humanidade. É evidente que esse sentimento de aprovação está presente em praticamente todas as nossas ações, seja ao fazermos algo ou ao deixarmos de fazer algo, pensando no que os outros irão dizer. E para Hume, essa sensação de aprovação está diretamente ligada ao nosso julgamento moral. Portanto, o sentimento moral é aquela sensação provocada em nós diante de uma situação que é influenciada por nossa busca pela aprovação da humanidade e que nos permite julgar se um ato é moral ou se um ato não é moral. Então, qual seria o sentido da razão no aspecto moral? Para Hume, a razão é essencial nas decisões morais, já que só ela poderia prever quais seriam as tendências das ações e então apontar suas consequências. No entanto, como o ser humano é muito falho, o entendimento por meio da razão podia dar espaço a muita controvérsia, principalmente no que diz respeito ao sentido de justiça. E como em muitos casos a justiça pode ser nociva para a sociedade, é necessário que haja o acordo entre diversas pessoas que tenham a mesma conduta imparcial. Porém, as várias circunstâncias que criam a vida social geram dúvidas, e as questões em pauta acabam se tornando objeto de averiguação. Então, o que podemos concluir com isso? A conclusão seria que a razão é suficiente para nos fazer reconhecer as tendências úteis e as tendências nocivas das ações. Porém, sozinha, ela não basta para produzir um julgamento tanto de censura ou de aprovação moral. Então, como vimos que a razão não é suficiente para chegar num julgamento moral, qual seria o papel do sentimento para essa moralidade? Hume diz então
que seria necessário que um sentimento se manifestasse para estabelecer uma preferência sobre as tendências úteis do que sobre as tendências nocivas. E para exemplificar seu pensamento, Rumi fala sobre o sentimento da ingratidão, que para ele seria moralmente condenável. A gratidão, então, ela não é um fato particular, mas ela é um complexo de circunstâncias que, ao ser apresentada a um espectador, promove um sentimento de censura. Portanto, o que seria um fato, uma ação moralmente condenável? Seria um conjunto das relações morais descobertas pela razão. E como conclusão, podemos acrescentar que, para que haja as determinações morais, pessoas precisam ser externas ao fato, porque a pessoa que está presente na situação não experimenta certos sentimentos que quem olha de fora experimenta. Bom, dando seguimento à fala da Thaís, vou tentar explicar para vocês o que seriam as relações morais no David Hume. Bom, nós seres humanos comportamos com base nos sentimentos provindos de experiências passadas. Hoje você gostar ou não de uma pessoa é resultado daquilo que você viveu com ela antes. A partir das experiências que o ser humano tem no mundo, ele vai considerar aquilo agradável ou virtuoso, tudo aquilo que ele julga ser bom, e desagradável ou vicioso, tudo aquilo que ele julga ser mal. Portanto, a moral para Hume se funda nos nossos sentimentos, experiências, paixões e vontades do corpo. Para finalizar esse trabalho, vou fazer uma citação direta de uma frase do Hume onde ele diz que o empirismo é importante para a construção das relações morais. A experiência e o costume cotidiano é o guia da vida humana, pois através da experiência você guarda na memória tudo aquilo que pode acontecer no futuro.